Olá, está começando mais um episódio do nosso videocast aqui do Grupo André Borba. E hoje é o nosso 6º episódio e nós estamos com nada mais, nada menos que a nossa dermatologista, super importante. Ela é presidente de várias sociedades, faz parte de várias sociedades de dermatologia, a doutora Clécia Rocha. Olá, doutora, tudo bem? É um prazer tê-la aqui hoje com a gente. A gente sabe o quanto nós conseguimos acertar as agendas para tê-la aqui hoje com a gente, né? E a gente queria, na verdade, conhecer melhor a doutora Clécia para os nossos pacientes que estão assistindo o nosso videocast. Tudo bem, Clécia? Tudo jóia, é um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. Acordei cedinho, já fui lá, me preparei, me coloquei logo mais bonita para estar diante de vocês e abrindo, né, meu coração e abrindo tudo que a gente pode compartilhar sobre a nossa trajetória, sobre a dermatologia, sobre absolutamente tudo. E é isso o principal que eu queria saber, para a gente começar. Quem é a doutora Clécia? Então, profissionalmente falando, sou médica dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Também sou membro do Comitê Científico da MWC Brasil. Atualmente estou fazendo doutorado na USP. Sou professora de dermatologia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E sou speaker de fios de PDO. Viajo muito. Ontem mesmo tive notícias que já são 188 cursos de fios ministrados pelo Brasil, em 19 estados. Nossa, é muita coisa, né? É muita coisa. Eu vejo você só no avião praticamente a semana inteira. Acho que você anda de avião umas 3 vezes por semana, sempre focada muito nessa parte científica, né? Na parte científica, na parte de ensino, academicismo, para mim é o sinônimo do meu nome, do meu trabalho. Eu sempre gostei. Eu lembro que quando eu terminei dermatologia e eu fui morar em Jequié, no interior da Bahia, eu fui porque lá estava abrindo a universidade de medicina e eu queria muito lecionar na Universidade de Medicina. E assim fiz. Foi essa a minha decisão por mudar para aquela cidade. E prestei concurso, passei, comecei a lecionar. E, na verdade, o ensino ele não é somente para a graduação, né? Para os médicos, como eu falei, sou speaker de fios, nos congressos afora, e também para os meus pacientes, porque eu considero a consulta médica um momento para fazer a educação em saúde. A partir do momento que o paciente ele entende do problema, entende do tratamento, como ele deve se comportar, ele tratamento que ele deve seguir, que ele né? deve seguir, ele adere àquele tratamento e ele vai ter sucesso, né? Sim. Então imagine, se o médico chega lá, faz aquela consulta, aquela anamnese, negócio sistemático, aí faz a prescrição, ó, você vai usar isso, isso e isso, mas não explica o porquê, qual o motivo, qual a razão. Então o paciente usa, aí ele tem uma hora que ele para de usar, ele acha que aquilo não é necessário, já estou me sentindo bem. Então quando você explica, desenha e aborda todos os detalhes, afinal é a saúde daquele paciente que está em questão. Então eu falo que a educação em saúde, ela empodera, ela transforma. Sim. Então, o paciente, quando ele conhece sobre a doença, sobre aquele problema, sobre aquela situação de que ele está vivendo, mesmo que ele não tenha uma patologia, mas, por exemplo, se ele esteja apenas com uma alteração hormonal, uma alteração, um detalhe, e aí a gente explica, ele entende aquele processo. Isso é muito importante, né? Isso é extremamente importante. Como que você decidiu? Você decidiu pela medicina. Porque eu falo que todo médico ele vem com a sementinha de ser médico, né? Não tem às vezes a gente, quando é criança. Mas quando você optou pela dermatologia? Foi uma decisão muito racional. Eu queria fazer ginecologia obstetrícia. Porém, todos os meus preceptores falavam assim, você vai viver de plantão, vai ser muito puxado, você não vai ter qualidade de vida. Mas eu gostava da clínica e do procedimento cirúrgico, né? E foi quando eu decidi racionalmente qual seria a especialidade que teria essas duas nuances. A clínica médica, ou seja, o meu consultório, o meu paciente, né? Eu amo gente Sim. mesmo, conversar, dar risada, falar, conversar, tá no olho a olho, tete a tete, mas também gosto do procedimento cirúrgico. E aí a dermatologia veio para mim de uma maneira muito racional. E aí eu me casei com a dermatologia e depois de um ano eu me apaixonei e aí sou muito grata a Deus por estar nessa especialidade linda. Eu falo que a dermatologia ela é um casamento, né? Porque você cuida e assim, a gente sempre quer estar cuidando da pele, a gente sempre quer gerenciar o envelhecimento. Então eu acho que a dermatologia realmente cuida de você e é um casamento, né? É verdade. Eu digo assim, Nietzsche, né? Ele tem uma frase muito impactante em relação à beleza, que ele fala assim, que o desejo pela beleza é o mesmo desejo pelo poder. Todo ser humano deseja o poder.
pequeno, médio, grande, não importa, mas todo ser humano deseja poder. E esse mesmo desejo tem a ver com a beleza. Então, é por essa razão que, apesar de termos vivido uma pandemia, nós fizemos muitos procedimentos estéticos. Exatamente. Acho que aumentou, né, o número de Aumentou. procedimentos estéticos durante a pandemia. Durante a pandemia, a gente teve um crescimento assim exponencial considerável, né? E hoje, o que você considera que é referência, não referência, o principal, assim, as tendências mais recentes que tem na parte de dermatologia? Atualmente, a gente está vivendo a terceira grande onda. A gente viveu a primeira grande onda, eu tô falando isso dos procedimentos Sim. estéticos. A primeira foi a toxina botulínica, a segunda foram os preenchedores. Então, quando a gente usa para estruturar áreas que houveram absorções ósseas, perdas estruturais que aconteceram com o tempo. E agora a gente está vivendo a terceira, que são os bioestimuladores de colágeno, que atuam no subcutâneo. Sim. Não que essas primeiras, a primeira e a segunda onda foi embora, ela continua. A primeira e a segunda continua a todo vapor. Mas a terceira veio para somar, para tratar essa região do subcutâneo. Então, quando você faz um produto, um procedimento, qualquer coisa nessa região do subcutâneo, vai haver um bioestímulo de colágeno e isso vai rejuvenescer de uma maneira mais natural. Sem inflar muito o rosto, Sem inflar né? muito o rosto. Quando a gente fala do primeiro e segundo procedimento, essa primeira e segunda grande onda, a gente não precisa do paciente, a gente apenas executa, né, o procedimento, mas o bioestímulo não. O bioestímulo a gente coloca um produto que o organismo do nosso paciente que vai responder, agir. Então, a gente tem essa sinergia do procedimento com o organismo do nosso paciente. Tanto é que quando a gente faz esse tipo de tratamento no consultório, a gente traz para o nosso paciente a responsabilidade dele diante daquele procedimento. Então, o estilo de vida dele interfere. Se ele dorme bem, se ele dorme cedo, a gestão do estresse, a alimentação, a homeostase hormonal. Lembrar que para fazer colágeno, nós precisamos dos hormônios, principalmente estradiol. Então, uma mulher que está lá menopausada, quer fazer um procedimento como esse... Eu ia perguntar isso, exatamente. Ela tem que estar com os seus hormônios adequados para que ela tenha um resultado incrível, do jeito que ela deseja, do jeito que ela merece. Claro que se ela não fizer por alguma razão, ela tem uma contraindicação, alguma razão, ela não fizer, ela vai ter um resultado inferior, ela vai ter que fazer mais procedimentos para ela alcançar o que ela deseja. Mas se ela tiver essa homeostase hormonal, aí sim ela vai ter o sucesso do que ela deseja. Se não tiver muito bem, né? Principal daquelas mulheres menopausadas que você atende tanto, como a gente sempre conversa, eu e a doutora Clécia no consultório, sobre a menopausa precoce, sobre como os hormônios a gente tem que fazer essa reposição. Como você lida com essas mulheres menopausadas? Então, a gente, no interrogatório sistemático, eu vejo, né, pela idade, pela sintomatologia mesmo, que a paciente perda da libido, alteração da qualidade do sono, falta de disposição, aumento de peso. E aí, com isso, eu solicito os exames, porque os exames vão chancelar, né, confirmar aquela suspeita. E, a partir daí, a gente faz a homeostase. Para os colegas dermatologistas que não fazem esse tipo de tratamento, eles podem direcionar, encaminhar para que a paciente dê continuidade a esse pilar tão importante, mas ele é fundamental e necessário. Sabe um outro ponto muito importante também, além disso que a gente já falou, da medicina, o que a gente tem de novidade no momento, é a medicina regenerativa, que é através de produtos biocompatíveis, biomateriais, que vão levar a estímulos nas células tronco da nossa pele, e isso vai haver um reparo, uma produção de colágeno, uma modulação da pigmentação, uma série de melhorias para aquela pele através desses materiais, desses biomateriais. Quais são eles? É isso que eu ia já perguntar. Quais são esses materiais que todo mundo também já quer saber? Muito bem. Então, PDRN, que é o DNA do esperma do salmão, super em alta. Na Coreia já é feito há mais de 6 anos, 7 anos lá. Eles fazem para vários tratamentos, não somente estético, mas também para, por exemplo, acelerar a cicatrização de uma ferida, de uma insuficiência vascular arterial, uma insuficiência vascular periférica, úlcera do pé diabético. Então,
Faz o tratamento com osteoartrites, PDRN. eles sempre fazem esse tratamento associado porque ele encurta o processo de cicatrização. Então, na dermatologia, essa é uma grande novidade. Já tem no Brasil desde o ano passado, mas esse ano já vários outros produtos entraram no mercado. E eu já tenho feito no meu consultório, lá no grupo do Dr. André Borba. As pacientes amam, principalmente para rejuvenescimento da pele do pescoço. A gente associa com tecnologia, o resultado é incrível. Uma outra tendência no mundo afora são os exossomos, que são microvesículas, e que dentro dessas microvesículas existem peptídeos, RNA mensageiros, fatores de crescimento, uma série de substâncias que vão ajudar no reparo, na cicatrização, na modulação da pigmentação, na melhoria da qualidade da pele, da matriz extracelular, que é assim o grande boom. Eu acredito que o exossomos, eles vieram para fazer uma grande virada na medicina regenerativa também. Sim. Temos a de fonte vegetal, a de fonte animal, e eu faço sempre um trocadilho. É como se fosse um envelope. Sim. E dentro tem dinheiro. Imagina se eu tenho 2 envelopes. Um tem lá R$30 e o outro tem 300 euros. Todos os dois têm um valor muito maior do que o outro. Todos os dois têm benefícios, só que um vai ter mais benefícios do que o outro. Então, os exossomos de origem animal, ele tem mais valor, ele entrega mais resultado. Os exossomos de origem vegetal têm o seu valor, mas ele não é tão poderoso quanto de fonte animal. Sim, isso aí, essa comparação foi incrível. Eu gosto sempre de falar também que é como se a gente estivesse na corrida de Fórmula 1. Sempre tem todos os carrinhos ali, né? Por que um sempre sai na frente? Por que um sempre ganha? Eu acredito que seja exatamente por isso que você falou. E hoje a gente tem os telômeros também, os cofassomos, tanta coisa que pode trazer rejuvenescimento através de drug delivery, né? Drug delivery, exatamente. São substâncias que prolongam o telômero e isso vai fazer aquela pele perpetuar na função dela, na qualidade da pele. E a medicina regenerativa veio para transformar. A gente espera aí que nos próximos anos... A gente já está vivendo essa realidade. Sim, é uma realidade hoje, esses tratamentos. Exatamente. Rejuvenescedores, né? E o principal, assim, eu acredito muito nos exossomos para manchas. Como que você lida com o tratamento de melasma hoje, por exemplo? Porque eu vejo na clínica que a maioria dos nossos pacientes, eles sofrem muito com melasma e eles vêm à sua procura, né? Por conta de melasma. E como que você lida? Quais os tratamentos que você mais indica para melasma? Melasma, eu falo que é uma mancha que dói na alma. Na alma. Na alma. Minhas pacientes... Só quem teve e quem tem sabe. Quem tem sabe, exatamente. Eu até brinco assim, ó. Se você tá vendo alguém que tem melasma, que tem mancha, não chama atenção, não. Não fala assim, nossa, e essa sua mancha? A pessoa já viu, ela já conhece, não sinaliza não, porque aquilo ali dói na alma. Melasma, ele é uma dermatose de caráter crônico inflamatório. E hoje em dia, a minha abordagem para o tratamento do melasma, ele vai desde os pilares de saúde, sono, alimentação, gestão do estresse, se faz uso de protetor oral ou não, é necessário fazer uso. Protetor com base, alguns gatilhos silenciosos que as pessoas fazem uso no dia a dia, como secadores e uma série de outras questões que vão interferir diretamente. Recentemente, saiu um artigo falando sobre os insights atuais sobre melasma. E ele fala sobre peso, resistência à insulina, sobrepeso, obesidade relacionada ao melasma. Por quê? Os adipócitos produzem interleucinas inflamatórias, piora o processo do melasma e produz leptina. Leptina estimula a liberação de melanocortina, que é um hormônio que pigmenta, e estimula a glândula sebácea. Pasme, eles trouxeram também esse insight. A glândula sebácea está diretamente relacionada ao melasma. Note que onde a gente tem melasma é onde temos mais glândula sebácea. Exatamente. Não é uma mera coincidência. Tem sim ligação de interleucinas inflamatórias que estão produzindo lá na glândula sebácea, estimulando o melanócito logo ali colado para fazer essa pigmentação. Então tá tudo conectado. Minha paciente chegou, quando eu vejo que ela tem sobrepeso, que ela tem resistência à insulina, a gente tem que tratar esse pilar fundamental para que ela tenha sucesso. No tratamento para o melasma.
O sono, você sabia que o sono é clareador? Então, é isso que eu ia falar agora. O sono tem que ser, ele é sempre reparador, né? Reparador de tudo. Reparador, eu falo assim, é o sono da beleza, é o sono clareador. E aí eu trago para minha paciente, dorme bem, dorme cedo? Ah, doutora, eu durmo bem, eu durmo de 1 da manhã às 10. Não dorme bem. Porque quando a gente fala de sono clareador, a gente está falando principalmente da melatonina. A melatonina, ela é liberada das 9 às 3 da manhã. Não adianta, mesmo que você durma você não vai continuar liberando melatonina. Digamos que você durma 1 hora da manhã, você só vai ter 2 horas de melatonina. Então você perdeu aí 4 horas gratuitas do seu organismo com um hormônio clareador, né? Que age como antioxidante também e expressando receptores, diminuindo o receptor de um lado, aumentando o receptor para o outro. Enfim, então o paciente ele é orientado, ele tem que dormir bem, dormir cedo, para que ele consiga sucesso no tratamento do melasma. Inclusive, tem um artigo publicado que eles dosaram a melatonina sérica nas pacientes com melasma. E eles viram que pacientes com melasma tinham concentração menor de melatonina em relação aos que não tinham melasma. Isso é muito importante. Muito importante. E o principal que eu estava aqui matutando é quantas vezes vários profissionais que a gente acompanha, que eu já vi, nunca nem sequer pedem um exame para fazer um tratamento de melasma e de repente fala para o paciente, vamos fazer um peeling que já vai resolver esse tratamento. Né? E olha só como o nosso organismo já está lhe respondendo e como é importante a gente ter essa solicitação, entender o paciente, como o que está acontecendo por dentro para poder tratar por fora, não é? É verdade. É muito importante isso. A gente tem que sempre saber os principais avanços também que a gente tem hoje de tecnologia e de tratamentos disponíveis no mercado para a gente poder tratar essas manchas. Quais são os tratamentos que hoje você mais indica para tratamento de melasma e de manchas de pele? O que eu mais gosto disparado é o laser. O laser de picos segundos, ele explode pigmento também, tira os dendritos, que são os bracinhos dos melanócitos, ele diminui. Então, o melanócito não consegue dispersar esse pigmento. Eu amo. Agora tem o promissor, né, os exossomas também, modulando essa pigmentação. O próprio PDRN, PRP é incrível para o melasma também. O PDRN, você falou agora, ele pode ser utilizado em região de olheira ou não? Pode ser usado com Que benefício... é a maior reclamação, né, dos pacientes. É verdade. Ele é usado para essa região mais para a qualidade da pele, sabe? Mas aquelas não para finas. como clareador, né? Não, pode ser que saia um artigo sobre o tema, mas até agora eu não vi nada sobre o tema. Tá. Vi mais para a qualidade da pele, para as ruguinhas mais superficiais. Sim. Uma outra coisa que foi falada no Congresso Mundial de Dermatologia em Singapura esse ano, os fios PDO para o melasma. Nós já estamos com um projeto já aprovado, vamos começar agora a pesquisa. É o que eu vejo na minha prática, as pacientes que têm melasma, que fazem os fios de PDO, elas referem uma melhoria, e nós temos fotos. Porém, não existe nenhum artigo publicado sobre o tema. Recentemente eu passei uma situação muito divertida com minha paciente, que ela, depois de 6 meses de ter feito fios, e ela levou uma amiga. Eu trouxe aqui minha paciente, minha colega, porque ela veio fazer fios para tratar o melasma. Eu ainda brinquei, minha monitora de dermatologia, vou contratar. Como assim, mulher? Ela, não, doutora, porque depois que eu fiz os fios PDO no meu rosto, melhorou demais o melasma. E eu tenho certeza que foi ele. Falei, não, de fato, ele melhora, a gente vê isso na prática. E ela, então, por isso que eu trouxe minha colega aqui, para poder ser sua paciente com os fios PDO. E foi falado esse ano lá em Singapura, no Congresso Mundial, que tem a cada 4 anos, trazendo esse insight, né, dos fios de PDO, porque o PDO, ele produz muito TGF-beta 1, que é uma substância que modula a pigmentação. Ele chega lá no melanócito e fala assim, ó, para de produzir tirosinase, bloqueia essa produção, essa enzima que faz o pigmento, e para de expressar receptor para melanocortina, que é o hormônio que faz esse estímulo da pigmentação. Então, se eu tenho um material que faz muito TGF-beta 1, ele naturalmente vai modular essa pigmentação. Ele sim, a gente consegue ver uma melhora importante para clarear as olheiras. Ah, entendi. Fazer diretamente o fio. Os fios lisos, os fios né? lisos para estímulo de colágeno, igual a gente faz em região de papada, por exemplo. Exato. A gente faz nas olheiras diretamente. E aí clareia bastante. A gente vê lá
na Coreia do Sul, que é o berço, a gente considera o berço dos fios PDO, eles fazem muito como tratamento para olheiras, as olheiras pigmentadas. E não existe um estudo científico duplo cego, randomizado, mas existem relatos e existe esse conhecimento teórico do que o PDO faz na pele em relação à modulação da pigmentação. Bom, vocês já repararam que conversar com a doutora Clécia é praticamente uma aula, né? Clécia, o que eu queria saber, assim, de principal hoje também, que a maioria dos nossos pacientes mais nos procuram, além de melasma, é para tratamento de acne e para envelhecimento da pele. Então, para tratamento de acne, quais são os tratamentos mais atuais que nós temos hoje? Eu vou falar uma coisa para vocês que eu sou um dermato raiz, uma dermato raiz. O que é dermato raiz? Dermato raiz vê o paciente como um todo antes de qualquer tratamento. Sim, porque que assim, é o princípio, que é o ideal, que é o que eu falei, né? Não adianta o paciente sentar lá e você olhar e falar, vamos fazer um peeling agora, sem nem ao menos ver o que está acontecendo por dentro, né? Porque assim como melasma, né? A gente tem tratamentos incríveis, maravilhosos, mas se meu paciente não fizer o dever de casa, ele não vai ter o sucesso absoluto e pleno que ele merece. Sim. A verdade é essa. Mas vamos lá, em relação à acne. Acne, o que é... eu vou falar para uma mulher adulta, né? A acne da mulher adulta, que é o nosso público lá do nosso consultório. Você tem um aumento periférico, ou seja, lá na pele, de DHT. Que é o hormônio que vai aumentar essa produção de sebo. E aí ela vai caminhar de uma pele oleosa para comedões, que são os cravinhos. Sim. E dos comedões vai caminhar para as pústulas, que é a acne grau 2. Muito bem. Eu tenho que diminuir a conversão desse hormônio na pele, porque esse DHT acontece lá na pele. E como que eu posso fazer isso? Claro que existem suplementos, zinco, sopalmeto, existem produtos que eu posso passar na pele, mas tem uma coisa que eu considero metade, 50% do meu tratamento, que é a dieta low carb. Ai, você me falou sobre isso. Exato. Várias vezes. Várias vezes. Porque o carboidrato, ele tem a capacidade de estimular, libera insulina, libera leptina, que estimula a glândula sebácea, que é na glândula sebácea que faz a conversão da testo em DHT. Meu e Deus, é esse DHT que é o grande vilão da história. Exatamente, que é o principal. Que é o principal. Tem estudos que eles fizeram em adolescentes, tirando o carboidrato, fazendo dieta low carb, high protein, diminuiu a concentração de testo e DHT perifericamente depois de 12 semanas, sem nada de tratamento, absolutamente nada, somente alimentação, tá? Então, esse é o dever de casa do meu paciente principal, é melhorar a alimentação em relação a carboidrato. E aí, claro, né, a gente vai fazer o tratamento de passar, o tratamento de tomar, e aí existem os tratamentos com os exossomas, que eles tratam muito bem. Saíram agora alguns artigos sobre o tema. A gente tem mais de 700 artigos sobre os exossomas. Sim. Na dermatologia de um modo geral. A gente pode fazer também peelings específicos para a acne. Gosto demais da luz intensa pulsada e alguns lasers que melhoram muito a acne, controlam, modulam a produção da oleosidade também. Sim. Então, eu falando da acne ativa, né? Quando a gente fala da consequência dessa acne ativa, que são as manchas, que são as cicatrizes. As cicatrizes principais. Eu sou uma mulher da tecnologia, eu adoro laser. Laser de CO2 e de érbium fracionado são incríveis. E tem assim, saindo da tecnologia, que eu também acho que entrega muito resultado, que são os fios PDO. Sim. Tá acontecendo nesse momento aqui em São Paulo uma pesquisa de fios PDO em parafuso em pacientes com cicatrizes de acne com uma melhora impactante. Então, em breve a gente vai ter mais publicação científica sobre o tema. Mas a gente também percebe isso na prática. Sim. A gente faz fios, a paciente quando volta, 3 meses ou 2 meses depois, quando a gente olha, a gente vê que os poros estão mais fechados, as cicatrizes mais amenizadas, a pele está mais bonita. Sim. E no Grupo André Borba, quais as tecnologias que hoje nós temos para poder lidar com e gerenciar o envelhecimento de pele dos nossos pacientes? Porque nós trabalhamos com Futera, com Liftera, ultrassom microfocado. Você acha que essas são as tecnologias mais utilizadas nos dias de hoje para a gente poder gerenciar o envelhecimento dos nossos pacientes? Sem dúvida. Falando de envelhecimento, a gente tem que tratar. Sim. O subcutâneo não tem jeito. E a principal tecnologia hoje em dia que faz isso
é o ultrassom microfocado, querido, né? No mundo inteiro onde a gente vai. É o que mais utilizado hoje. É o né? que mais utilizamos e sem dúvida alguma ele vai... Porque a gente, quando tem um processo de envelhecimento, os pseudoligamentos, eles vão ficando frouxinhos e vão arriando e levando consigo quem tá acima, que é a derme. Então, quando eu trabalho esses pseudoligamentos e produzindo colágeno nessa região do subcutâneo, eu melhoro essa face. Gosto demais da tecnologia de ultrassom microfocado, o Liftera. Faço associados aos bioestimuladores no mesmo dia, os fios de PDO reposicionando. Então, a tecnologia de ultrassom vai contrair e os fios vão reposicionar. Então, é uma dupla que dá um match assim incrível. Ou, a depender do paciente, quando ele não tem indicação de fazer os fios, quando é um rosto muito emagrecido, um paciente que é grande corredora, aí a gente tem que fazer um outro bioestimulador líquido para que devolva volume em áreas específicas para em um segundo momento passar os fios. Sim, e o Futera? Você já utilizou o Futera lá na clínica? O que você tem para falar para os nossos pacientes sobre o Futera? O Futera, ele tem uma tecnologia de fazer microfuros na pele e com isso a gente vai fazer um drug delivery, uma entrega de substâncias que vão ser permeadas através desses orifícios e vai fazer o bioestímulo, a produção de colágeno, a melhora das cicatrizes. Então, essa tecnologia ela é muito interessante porque você vai fazer com que haja essa penetração de 8 a 10 vezes mais do que apenas passar sobre a pele. Então, é uma tecnologia bem interessante. Assim como os lasers, o laser de CO2 fracionado, a gente pode colocar não somente o modo para bioestímulo de colágeno na derme, mas para abrir esses microfuros e permear essas substâncias e fazer esse drug delivery, entrega das substâncias que a gente deseja. Clécia, a gente falando do Brasil como um todo, quais são as doenças que são mais tratadas nos dias atuais em dermatologia? Que você fala assim, não, que a gente precisa mais tratar hoje, que tem mais procura, além do melasma, da acne e para rejuvenescimento, o que mais tem hoje em dermatologia na atualidade, né? Sem dúvida isso, a acne é um dos campeões, melasma, sem dúvida alguma, psoríase. Psoríase, ela é também uma dermatose de caráter crônico, inflamatório, e que está associada a outras doenças inflamatórias, crônicas inflamatórias também. É muito comum no nosso consultório. E muito interessante porque hoje em dia eu trato psoríase também de dentro para fora, melhorando o estilo de vida do paciente, controle, né, do peso, melhora dessa questão do pilar do sono e principalmente a alimentação. Alimentos como proteína do leite, glúten, açúcar, o álcool, a carne vermelha pioram muito o quadro da psoríase, porque eles fazem a liberação de interleucinas e uma dessas interleucinas é que está ligada diretamente na psoríase. Você sabia que a psoríase está relacionada com o risco de 5 vezes maior de infarto do que a população que não tem psoríase? Não sabia. É um infarto sem morte, mas ele tem um maior risco de infarto. Porque uma das interleucinas que está nessa patologia é a mesma que estimula a doença arterial coronariana. Então esse é o link. Então tem psoríase e seu problema é muito maior. Eu até eu converso com meus pacientes. Olha, você tem que agradecer porque essa é uma oportunidade de você cuidar da sua saúde como um todo. Porque não é só uma manchinha, uma mácula, uma placa na pele. Você está tendo ali uma sinalização que isso não vai bem nos seus órgãos e sistemas como um todo. Então agradeça, que é a oportunidade para você se cuidar de um modo geral. E hoje os tratamentos entre vocês dermatologistas, né, que nós mais temos para câncer de pele, porque hoje nós temos um aumento, né, do câncer de pele e apesar das pessoas tratarem mais da pele, nós temos também um aumento de porcentagem de câncer de pele no Brasil por conta até do nosso clima. Verdade. Então, como vocês dermatologistas lidam com isso? O tratamento continua o mesmo, né? A gente faz o exame, o diagnóstico, a gente faz a ressecção cirúrgica, ou em alguns casos, quadros muito iniciais, nós podemos fazer a crioterapia também, mas de um modo geral ainda segue, de fato, é o câncer mais prevalente no Brasil, mas não é o que mais mata, graças a Deus por isso. Inclusive a Sociedade Brasileira de Dermatologia tem uma campanha anual, todo primeiro sábado de dezembro eu trabalhei por 6 anos nessa campanha. A gente lá na minha cidade, no interior da Bahia, nós fazíamos
um atendimento em vários pontos no Brasil inteiro, voluntários, médicos voluntários, e a gente fazia um rastreamento de lesões pré-cancerígenas e o próprio câncer de pele. E aí, com isso, a gente conseguia diagnosticar, a gente consegue diagnosticar isso de uma maneira muito tranquila, com dermatoscópio, e indicar o nosso paciente, encaminhar para o tratamento cirúrgico. Isso é o que mais se aborda, né? Hoje em dia está bem complicado mesmo o tratamento no câncer de pele, que a gente mais vai atrás, os pacientes vêm atrás da gente. Só para vocês entenderem, nós lidamos também com pacientes mais maduras, como a Clécia falou, e às vezes são descobertas, né? Sem querer, o paciente veio fazer um tratamento estético e sem querer a gente acaba descobrindo aquela manchinha, vai tratando, encaminha para dermatologista, ela já faz o diagnóstico correto e já faz o tratamento daquele paciente, né? E essas inovações tecnológicas que nós temos hoje de bioestímulo de colágeno, por exemplo, quais são os injetáveis que nós mais utilizamos na clínica, que você mais utiliza hoje, para a gente poder ter esse bioestímulo de colágeno sem inflar demais o paciente? Que tem à disposição, né? Porque tem muitos, a gente sabe que são diversos. Quais são mais disponíveis hoje? O que eu mais gosto de fazer é o ácido polilático. O que eu mais gosto, ele entrega bastante resultado. E a gente faz em áreas específicas, porque tem paciente... A gente, quando vai no processo de envelhecimento, vai tendo absorção, né, de estruturas ósseas, mas absorção dos pads de gordura, principalmente na lateralidade. Esses da região centrofacial, eles só são absorvidos a partir de 70 anos. Então, vai absorvendo a lateralidade, os ligamentos... São os que a gente faz mais pós-ligamentar, né? Exato. Os ligamentos e pseudoligamentos vão ficando frouxos e aí vai arriando, vai desabando a face. Então, a gente trabalha nessa região lateral e aí, com isso, espera, né? A gente faz a nossa parte... E aí espera o organismo do paciente. E tem que explicar para o paciente quantas sessões, né? Quanto tempo a gente espera. Exatamente. Essa é parte difícil, não é, Clécia? Porque os pacientes são ansiosos. Tem que ser paciente mesmo, gente. O paciente tem que ser paciente. Para o bioestímulo de colágeno tem que ter paciência. Que é o ideal a partir de 3 meses para a gente enxergar um grande resultado. Porque eles são muito ansiosos, né? Quando a gente lida com pele, eu acho que o paciente, a primeira coisa que ele fala, ele quer para ontem. Para ontem. E o brasileiro, então? O brasileiro, culturalmente, da nossa cultura mesmo, gere o nosso jeito de ser, cultura é isso, jeito de ser, gere o brasileiro os resultados imediatistas. Por isso que o WhatsApp faz tanto sucesso no Brasil. Sim. Tá? Por isso que os preenchedores fizeram e fazem muito sucesso no Brasil, porque já entregam um grande resultado na hora. Já dá o resultado. Só que, beleza, com naturalidade, a gente faz bioestímulo de colágeno. Então, a gente faz o procedimento e tem que ter paciência aí, 60 a 90 dias para entregar esse resultado tão desejado pelo nosso paciente. Não, e o clima tropical que a gente tem, né? Como que são as recomendações que você dá sempre para os pacientes com o clima que a gente tem, para poder manter a pele bonita e saudável? Que é difícil. Eu vi outro dia uma colega minha que ela foi para a praia e ela faz kitesurf, ela tem a pele linda, cuida, né? E aí vai pra praia, 2 dias de praia, 3 dias de praia, aí o melasma já piorou, e aí ela já se desesperou de novo. Então, assim, é muito difícil hoje, com o nosso clima, cuidar da pele, né? Precisa da assessoria direta do dermatologista ali, um casamento. Então, quais são as suas recomendações? Primeira coisa, gente, protetor solar oral. Protetor solar oral, eu considero ele fundamental nesse arsenal dermatológico que o paciente tem que fazer uso, além do protetor com base. Então vamos entender o porquê. De 100% da radiação solar, 5% é o UVA e o UVB. Então aquele protetor branquinho transparente vai proteger em relação ao UVA e UVB. Claro, ele tem um FPS a partir de 50, 60, maravilha. Porém, dos 100% da radiação solar, 5 UVA e UVB, 45% é a luz visível, é o que a gente enxerga. Essa luz visível, ela penetra a epiderme e a derme e ela envelhece e mancha. Principal. Como que eu posso fazer para refletir essa luz visível? Pigmento. Por isso da história agora dos protetores com base. Ou, se não quiser lançar mão do protetor com base, eu vou lançar mão do dióxido de zinco e titânio, que é o hipogloss. Sim, aquela mácula branca que os surfistas que todo mundo usam. Fala. Ninguém quer usar isso no dia a dia, Sim. né, gente? Aqui pra nós. Então, não vai ter jeito, vai ter que usar o protetor com base,
tá? Então, esse pigmento não é para disfarçar, não é para maquiar, não é para fingir uma pele bonita que não é isso. É porque ele tem como função refletir a luz visível. Então, eu falei 5 mais 45, 50. E os outros 50? O infravermelho, que é o que aquece, que é quem produz os radicais livres na pele. E esses radicais livres é que envelhece a pele. Quando eu uso protetor oral, esse protetor oral vai agir como antioxidante, combatendo os radicais livres, diminuindo o processo de envelhecimento. Então, se eu uso o protetor com base e o protetor oral, eu estou 100% protegida. Então, eu acho que é o grande início. Para se dar bem com o nosso clima, né? Perfeitamente. É difícil. Nunca tomei protetor oral. Já quero sair correndo para a farmácia comprar. Já faz a prescrição. Eu e a Clécia, a gente fica sempre lá na clínica no bate-papo. E aí eu falo, Clécia, hoje eu acordei um pouco assim. Dela, não, calma, vamos ver seus exames. Ela já olha meus exames, então você precisa disso, seu cortisol tá alto, né? A gente vai cuidando. E a gente vai se cuidando. Como que é para você, Clécia, hoje, com essa sua vida corrida, que você sempre está dando aula num lugar, eu vejo você fazendo um workshop hoje, amanhã você já está em Jequié, aí depois você já está aqui em São Paulo. Como que foi essa sua vinda para São Paulo? Você veio por algum motivo, né? Exato. Então, assim, muito focada em estudo, no academicismo, estava viajando muito, dando esses cursos, né, hands-on de fios PDO pelo Brasil, e uma grande amiga, colega dermatologista, fazendo doutorado na USP, me convidou a participar da pesquisa dela, de fios PDO. E aí fiquei um ano como pesquisadora, não era uma pesquisadora, assim, não oficial da USP, né? E fizemos esse um ano de pesquisa, foi quando surgiu uma vaga no doutorado, e eu consegui me matricular, e hoje em dia eu estou fazendo doutorado na USP. Então, para encurtar essas viagens, que eu passei esse tempo todo viajando de lá para cá, aí eu vim para São Paulo para seguir no academicismo aí no doutorado, mas sigo atendendo os meus pacientes queridos no consultório, a gente vai se rebolando ali, rebolando acolá. Mas a minha grande paixão é atender, porque eu gosto de gente, olho no olho, e dar risada, e explicar. Que é o que mais a gente faz, né? A gente conversa, é o olho no olho, é um atendimento extremamente humanizado com a doutora Clécia, gente. As pacientes saem amigas. Exatamente. Isso que é o mais bonito de ver, né? E como que é para você hoje estar trabalhando no Grupo André Borba? Sabe o que foi? Eu não sei como que eu acho que você e o Dr. André se conheceram entre esses congressos. E como que foi para você? Foi muito interessante, gente. Olha que interessante. Foi o trabalho mais rápido que eu achei na minha vida. Porque eu estava no último dia de um congresso, o MWC Brasil, ano passado, e passei num stand específico, que eu fui buscar uma determinada coisa, e comentei, tô vindo embora para São Paulo por causa do doutorado. E nesse momento... tinha um moço lá que falou assim, tem um doutor André Borba que está procurando dermato para trabalhar na clínica dele. Você conhece? Eu falei, conheço o doutor André Borba, ele é muito conhecido, né? Autor de livro, tinha livro dele, tenho o livro dele, já ouvi dando aulas em congresso. Então, você poderia falar com ele. Eu falei, me passa contato. Ele, olha, ele tá ali. Ele apontou, olha, tá ali. Eu falei, então chama ele lá. Aí ele falou assim, não, eu vou te dar o contato. Eu falei, não, você vai lá, pegue ele pelo braço e traga ele aqui que eu tô esperando. Porque meu negócio tem que ser pra ontem, pra já, tem que fazer acontecer. E assim ele fez. Ele foi lá, trouxe o doutor André Borba e nós conversamos e foi um encontro de almas. André é muito parecido comigo, muito humano, muito carinhoso, muito atencioso, muito responsável, muito estudioso. Então, foi um encontro de almas, né? É engraçado, né? Quando as coisas são para acontecer, né? Porque depois você veio e foi tudo no ciclo certo, no momento certo, aquele momento que você estava procurando e nós estávamos procurando, e você veio trazer toda a sua sabedoria para o nosso grupo André Borba. E o doutor André, óbvio, que não está presente, mas é óbvio que ele vai deixar um recadinho para você. Vamos assistir. Olá, Carol. Olá, Clécia. Que bom que você está aqui conosco. Há 1 ano e meio atrás, eu buscava uma dermatologista competente, estudiosa, com bastante habilidades e que pudesse transformar a vida dos nossos pacientes
que buscavam cirurgias palpebrais e depois da blefaroplastia queriam algo mais, algo que pudesse melhorar ainda mais. Então, em busca desse rejuvenescimento, eu fui atrás de alguém que pudesse nos orientar nessa área, nos ajudar mais ainda e pudesse trazer mais expertise ao nosso grupo. E aí surge a doutora Clécia, que nos brinda com a sua maneira de ser, né? Muito feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa com espírito, uma alma boa, e além disso muito estudiosa, uma médica extremamente competente, uma médica que realmente gosta de poder ajudar os pacientes. E é isso que a gente quer nesse espírito que a clínica tem, de agregar pessoas como você, Clécia. Então, eu agradeço a Deus pela sua presença na nossa clínica, né? Com toda a expertise que você pode nos oferecer, né? E que Deus nos brinde com muitos e muitos anos juntos para que nós possamos ajudar muitas e muitas vidas. Um beijo bem grande no seu coração e contamos sempre com você. Obrigado. Ai, Que lindo! tinha que ter um recadinho dele. Caiu um cisco aqui no meu olho, gente. Mas é porque Que isso tudo que ele lindo! falou é verdade. Você agrega demais no nosso grupo, no nosso trabalho. Você já faz parte da nossa família. Ah, a gente se vê obrigada. pouco, né? No meio dessa correria. É. Ai, a Clécia tá aí. Aí eu passo lá, a gente toma um café. Aí a Clécia vai embora já correndo, 6 horas, já vai fazer o workshop, já tá em outro lugar. Mas essa vida corrida que a gente tem, a gente consegue se encaixar e acho que se complementar muito, todos nós na clínica, no nosso trabalho. Gente, eu sou muito grata a Deus, assim, pela oportunidade, né, de conhecer você, de conhecer o André. O André é uma pessoa, assim, tão inspiradora pra gente. Sim. Pelo comprometimento que ele tem, Com né? a medicina, com a medicina, com o trabalho, com com o paciente, essa humanização. Então, por isso que foi um encontro, né? Sim. De almas. Então, Porque você é assim também. Exato, A gente e- sente isso em você. é muito legal. E você vê que é o grupo todo focado no ajudar, no Isso. entregar o melhor para o nosso paciente, né? E isso faz assim, sabe, assim, nós estamos no caminho certo. Isso, exatamente. Porque quando aquela cultura daquele local é diferente do jeito que você vive, A gente tem que tentar ter aquela resiliência e se adaptar, e é um pouco diferente. Pra mim, eu me sinto em casa. Quando eu falo assim, hoje tem atendimento na clínica do Dr. André Borba, tô em casa, super em casa. Então, assim, muito Eu obrigada fico pela muito amizade de feliz, vocês. a gente gosta demais de você. Ai, Mas agora eu quero obrigada. saber da Clécia família, da Clécia mulher, da Clécia esposa. Gente, o marido da doutora Clécia, ele é referência também em soroterapia, em tratamento hormonal, né? Mostra a família da doutora Clécia pra mim, olha lá, seus filhos queridos, só faltou a Mel. Minha cachorra, gente. Ela tem até Instagram, a Mel, mas a sua família, o seu marido, que também é tanta referência, como que vocês fazem nessa vida de vocês de congressos e tudo mais para lidar? E eu acho que é muita maestria que vocês têm, que vocês de conseguir manter a família ali sempre unida, junto com seus filhos, e vai para São Paulo, e vai para Jequié, e viaja. Como que faz? Como que você lida com tudo isso? Eu aprendi quando estou em casa com a família, eu aprendi a ter um tempo de maior qualidade. Então, mesmo assim, cheguei em casa, então estou cuidando de uma maneira intensa e com muita qualidade. Esquece um pouco o trabalho Esquece um pouco e vira o trabalho, sua família. Exatamente. E eu aproveito quando eu estou viajando, aí eu faço tudo que eu tenho que fazer, porque quando eu chego em casa eu estou para eles. Então, Sim. esse é um ponto importante. Um outro ponto importante também é o planejamento. Eu gosto muito de planejar. Eu acho que as coisas fluem com muita facilidade. Sim. Eu pego o papel e boto assim, vai ver se tá precisando disso, 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 daquilo. O Enzo precisa disso, 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 daquilo. E já vou botando as colunas, o que eu tenho para fazer, e vou resolvendo com minha equipe de apoio. Eu tenho uma funcionária maravilhosa, Tati, que eu trouxe sim. da Bahia para cá. Ela, quando eu falei que vinha embora, ela chorava muito, ela chorava copiosamente. Ela veio? Veio. Ela tava comigo já há 6 anos. Eu falei, mulher, tu quer ir embora pra Bahia, pra São Paulo? Vambora. Aí veio ela, veio o marido, a filhinha dela. Lindo. Morou com a gente durante 2 meses, até o marido chegar de vez. Então, ela também me dá esse suporte. E tem minha equipe lá da Bahia, né? Porque minha clínica continua. Eu vou uma vez ao mês, vou lá, contemplo meus pacientes, Sim. cuido. E eu falo assim que você se torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Sim. Então, eu cativei, são quase 7.000 pacientes que nós temos na clínica lá na muita Bahia. gente. É muita gente. Então, não tem como você sair assim. Não dá. Então, todo mês eu vou
passo uma semana lá, de manhã até de noite, contemplando todo mundo, as demandas dos nossos pacientes, porque eles precisam, eles merecem, eu me sinto muito comprometida com eles. Então, quando eu tô longe, eu tô lá intensa, resolvendo tudo pelo WhatsApp, e quando eu estou disponível para eles, né? Sempre cuidando, mandando mensagem, sempre fazendo videochamada. Não, a gente sente isso, o amor une sempre ali tudo e dá tudo certo, né? Isso é uma coisa boa, uma fofoca, gente. Essa coisa de viajar muito... Fofoca não, isso é só uma confirmação. Essa coisa de viajar muito, eu ganhei qualidade no meu relacionamento. Sim. Porque antes eu brigava com mais facilidade com meu marido. Agora não, porque como eu viajo muito, ele também, fala, ai gente, eu vou viajar, vou brigar, não vale a pena. Aí eu vou deixando pra lá. Eu vou desistindo de brigar, falar, não vou brigar não. Aí hoje em dia a gente conversa mais, também a maturidade, né? E aproxima muito também, né? Porque o tempo que vocês estão juntos, vocês querem ter a qualidade de estar junto. Isso eu entendo bastante. Da distância, né? Exatamente. É um pouco mais fácil você lidar e mais intenso quando você tá junto, né? Agora, como você falou que você viaja muito e tudo mais, uma viagem dos sonhos, você tem algum lugar que você nunca foi e você fala, não, esse aqui é a minha meta? Tailândia, com os meus filhos. Como é muito longe... Ilhas Fifi. Pois é muito longe. Também. Meu sonho é ir na Tailândia. E só como é muito longe, depois que eu tive filho, eu ficava assim, ai gente, eu vou ficar tão longe dos meus filhos por muito tempo. Agora que eles já estão adolescentes, 10, 13 anos, aí eu tô já planejando, desejando realizar esse sonho, porque eles já podem ir, né? E eles não estão muito animados não, mas eu tô super animada para realizar esse sonho. E aí a gente tá fazendo aí tá construindo. Vai construindo pouquinho a pouquinho. Esse projeto que daqui a um tempo a gente realiza. Tailândia, sem dúvida alguma, é um lugar dos meus sonhos. Aqui no Brasil, Fernando de Noronha. Você nunca foi? Eu também não. Fui. Eu morro de vontade de ir. Também. E é assim, é encantador. Eu vejo as imagens, os vídeos, eu fico enlouquecida para ir, mas o tempo... Falo que hoje em dia, rico não é quem tem dinheiro, é quem tem tempo. Porque se você tem dinheiro, você tem realmente recursos financeiros, mas não tem tempo para poder realizar os sonhos que o seu recurso financeiro lhe pode proporcionar. Sim. É ou não é? Exatamente. Então, recentemente, eu fui para uma viagem para congresso. Chego no lugar, participo do congresso, mas eu já tenho que voltar, porque eu tenho que dar atenção aos meus filhos, atenção ao consultório. Sim. Não teria tempo para poder desfrutar aquele local. Então, sim. É o que falta. É o que tá faltando pra gente hoje em dia, é tempo, né? Tempo. Nossa, a gente corre atrás, né? Tempo. E uma palavra que resume a Clécia? Comprometimento. Eu me sinto muito comprometida com o outro, em ajudar, comprometida comigo mesma. Eu gosto muito do processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, porque se eu melhoro como pessoa, eu consigo ajudar o outro também. Eu consigo compreender e ajudar. Perfeito. Então, e disso tudo resume bastante você mesmo. Comprometimento. É o que a gente vê você. Agora a gente tem um recadinho que acho que você vai gostar bastante. Bom, o que falar de Clécia? Clécia é aquela pessoa que está sempre buscando o melhor e por isso também ela entrega o seu melhor, né? Então ela está sempre buscando melhorar e ela busca fazer tudo, portanto, com muita excelência, como médica, como professora, como mãe, como esposa. E como ela tem essa entrega, ela acaba de uma forma muito natural também cobrando a excelência de todos, né? Isso é uma característica marcante dela. E o que nós podemos dizer, o que eu posso dizer, é que é uma pessoa admirável, que me inspira e ela tem uma habilidade de fazer com que todos performem melhor na presença dela. Isso é um fato. E, bom, o que eu queria dizer é que eu, Enzo e Eva, nós te amamos e um grande beijo. Ai, que lindo! Gente, que isso, hein? É o nosso videocast do Grupo André Borba. Obrigada. Um carinho, pra você, que a gente tá aqui, mas a gente tá muito feliz com você.
você continue sempre com essa excelência em tudo que você faz, que a gente admira demais. E você, paciente que está assistindo, gostou do nosso videocast, já pode agendar sua consulta lá no Grupo André Borba, que a doutora Clécia vai estar lá, com todos os nossos profissionais, conhecer os nossos equipamentos, tomar um café com a gente, né, Clé? Sem dúvida. Espero vocês. Para mim é um privilégio, uma honra cuidar da saúde do meu paciente como um todo e cuidar de dentro para fora e fora também com os procedimentos estéticos, deixando o paciente muito bonito, de maneira muito natural. E, sem dúvida alguma, estreitar laços, né? E ter esse relacionamento bem interessante com o meu paciente. Então, espero vocês lá no Grupo André Borba. É isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado e conhecido um pouquinho mais da nossa dermatologista. E até o próximo episódio.